Amém? A paz do Senhor. Muito bom estar aqui falando com vocês. Eu fico feliz, né? Ainda mais falando com líderes, né? A responsabilidade aumenta, né? Mas, vamos lá. Hoje nós vamos ter a segunda aula de liderança e nós vamos falar da influência do líder. O que você acha? Você acha que um líder deve ser influente? Você acha que uma influência pode conduzir os seus liderados para o caminho que você apontou? Ao longo da história, o que nós vimos? Bons líderes que levaram povos, nações a guerras, conflitos. Então a resposta é sim. Um bom líder pode levar os seus liderados a tomarem decisões, a tomarem rumos e caminhos nem sempre adequados. Então, o que nós temos que fazer? Pautados naquilo que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, no coração de cada um, nós temos que conduzir sim o povo. Nós temos essa responsabilidade. Nós não vamos nos furtar a ela. Se nós estamos na condição de líder de um ministério, é porque nos foi confiado isso. E nós não podemos voltar atrás. Então, assim, nós temos uma responsabilidade. Se eu for um mau líder, eu posso estar conduzindo os meus liderados a um caminho diferente daquilo que o Espírito Santo quer e diferente também daquilo que os meus líderes me colocaram para fazer. Então, eu tenho uma responsabilidade com todos que estão sob a liderança. Então, é importante eu saber aspectos, como eu devo me comportar, como eu devo... porque, assim, tudo que eu faço, os nossos liderados estão olhando para nós. Então, qualquer desvio, isso pode ser considerado como um rompimento. Então, é muito importante que a gente se conduza de uma forma adequada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Tá bom? Nós vamos começar com um texto, né? Tem que ter um texto. E nós vamos começar com 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o verso 2. Vocês vão abrindo, vai aparecer aqui na telinha para vocês, tá? Mas vocês vão abrindo suas Bíblias também pelas diferentes versões que existem, tá? Vamos ver o que Paulo, esse doutrinador da igreja, ele escreve para Timóteo. Tudo que Paulo escreve é para nós, tá? Então, assim, vamos ler aqui um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Um verso pequenininho, né? Um verso assim, curto, mas ele dá algumas mensagens para a gente. O que ele está dizendo aqui? Timóteo, eu escolhi você, porque no meio de outras pessoas que estavam me acompanhando, eu vi em você uma capacidade para fazer aquilo que eu preciso que se realize. Eu preciso que você passe para outras pessoas que você também vai escolher, não é para qualquer um, tem que ser pessoas idôneas, fiéis. Daí você vai passar para essas pessoas aquilo que você aprendeu e ouviu eu falando. Tá? Então, assim, eu escolhi você. Eu estou te dando uma missão. Estou te dando para você uma incumbência. É muito importante isso, porque através desta missão que eu estou te dando, outras pessoas vão conhecer a mensagem. E outras pessoas, depois dessas, também conhecerão por causa dessas. E isso aconteceu e chegou até hoje na nossa vida. Graças a isso ter acontecido há muito tempo atrás, na igreja primitiva, essa mensagem chegou até nós. E nós temos uma missão, fazer com que ela não pare, que ela continue. Então, assim, Paulo esperava isso, tá? E o Senhor Jesus espera de nós que nós façamos o que ele falou para Paulo. Então, assim, é muito importante. Nós fomos escolhidos. Foi nos dado essa missão. Igual Timóteo recebeu, nós também recebemos. Timóteo fez a parte dele porque a mensagem chegou até nós. Então, nós não podemos nos furtar. Tá? Nós temos que fazer a nossa parte para que outros também recebam a mensagem. E é muito importante,
porque Paulo usou a influência dele sobre Timóteo. A influência dele fez com que Timóteo ficasse motivado com aquilo que ele ouviu. Tá? E tão motivado que quando ele recebeu a tarefa, a missão, imediatamente ele pôs em prática. Então, o que se espera de nós? Isso. Igual Paulo, agora é a nossa vez. Nós temos que ser influentes, nós temos que usar a nossa influência para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que são nossas lideradas, porque um dia eles irão ocupar o nosso lugar, ou eles serão enviados a outro lugar, e lá neste outro lugar eles terão que fazer aquilo que eles aprenderam conosco. Então nós temos que ser bons professores, porque eles vão levar aquilo que nós estamos passando para eles. Sobre liderança, eles também vão ter que aprender a ser líderes, para um dia também ter o seu próprio ministério. Amém? Então, legal. Agora vamos passar para alguns pontos sobre a liderança. Já que nós falamos que nós temos que ser influentes, vamos estudar um pouco sobre a influência, né? Nós vamos ver agora 5 níveis diferentes de influência. Então, nós vamos começar A, B, C, D e E em ordem crescente. Então, o A é o nível inicial, seria o nível básico de liderança. E depois vai crescendo conforme as letras vão subindo, tá? Então, assim, nós vamos falar agora do A, que é o menor nível de influência, como que as pessoas te veem nesse menor nível, e depois nós vamos crescendo até chegar no E, tá bom? Então vamos começar com o nível A, que ele é obrigação. Vamos ler aí na telinha. As pessoas seguem você porque é obrigatório. Esse tipo de influência vem simplesmente através de um título ou posição oficial. Se a influência que você tem na vida de alguém é posicional, então não se estenderá para além dos limites de sua autoridade posicional na vida de alguém. Exemplo, o seu chefe, ele tem influência em sua vida, até que bata o relógio. Se o encontrar na rua ou qualquer final de semana, ele não tem influência na sua vida. Ele pode pedir, conversar, mas ele não é mais teu chefe depois que acaba o horário ou nos finais de semana. É óbvio que existem chefes que eles extrapolam, e eles ligam, eles consomem a gente. Tem empresas que às vezes parece que quando eles não se limitam ao horário comercial, tá? Mas isso é cada empresa, mas não é correto, tá? E espiritualmente, ou na igreja, como que funciona isso? Não são em todas as igrejas, nem está dizendo que você, líder, vai se encaixar nesse exemplo que eu vou dar, tá? Mas são níveis que nós estamos estudando de liderança, tá? Não quer dizer nem que você seja assim e nem que em nossa igreja tem alguém assim. A gente só está estudando os níveis. Então vamos lá. Dentro do exemplo que foi dado do mundo secular, né, que é o chefe, no ministério, às vezes também tem líderes que se acham chefes. Então o que eles fazem? Eles tratam os seus liderados como se fossem seus subordinados e não como liderados. O líder não é um chefe. Tá? O líder é aquele que está junto liderando, ele participa e ele faz com que todos estejam juntos trabalhando. O chefe manda. Tá? Então, assim, tem muito líder que se comporta como chefe. E tem um perigo quando um líder se comporta como um chefe. Da mesma forma como no mundo secular, as pessoas não se sentem à vontade com essa liderança e procuram arrumar
manda currículo. Se encontrar uma outra vaga em algum lugar, eles vão embora, tá? Então, assim, o risco que corre um líder que por obrigação, que as pessoas estão ao redor dele, porque alguém colocou ele como líder e ele manda e ele faz tudo do jeito que ele quer, não ouve ninguém e ele explora, e ele começa a pedir coisas fora dos contextos, fora dos horários. Então, assim, da mesma forma que no mundo secular você vai querer sair daquela empresa, no ministério também as pessoas vão querer sair deste ministério. E o pior, às vezes eles não saem só do ministério, eles saem da igreja. Tá? Então, assim, nós podemos, quando nós não temos controle sobre isso, e nós achamos que liderança é isso, é dar ordens, tá? Então nós estamos, é o menor nível, tá? Nós estamos falando de um nível baixo, mas existe. Tá? Esses tipos de líderes, eles estão por aí, tá? Então, assim, cada um vai fazer a sua análise para saber como que está se comportando como líder, como que os seus liderados estão vendo o seu trabalho no ministério. Se eles estão lá fazendo a colaboração deles, né? Por obrigação, porque eles se sentem obrigados a cumprir o chamado, obrigados porque alguém colocou eles lá. Então, assim, eles vão fazer isso por um tempo, não por muito tempo. Tá? A tendência, e pelos estudos que foram executados, tá? Esses liderados, eles, na primeira oportunidade, eles podem ir embora. Eles vão migrar para outros ministérios ou mesmo sair da igreja. Então, é muita responsabilidade, né? Eu não sei se cada um fazendo uma análise, né, possa ver se existe alguma coisa da maneira com que ele faz que se assemelha a isso. Se tiver se assemelhando, repensa. Não é assim que você vai conquistar e não é assim que você vai ter sucesso no seu ministério. Tá? Esse é o nível mais baixo da liderança, né, que é da influência, ou seja, é um líder que utiliza, não é uma influência, ele dá ordens e você atende essas ordens porque ele se comporta como chefe e você como submisso. Se você falar alguma coisa, você é rebelde. Então, assim, isso funciona por um tempo. Vai ter uma hora que você pode não suportar isso e você sair, tá? E às vezes sai até da própria igreja. Então, assim, vamos repensar, né? Existe um outro nível de liderança que vem um pouco acima desse, tá? Esse outro nível chama-se relação ou relacionamento. Vamos ler o que significa relação ou relacionamento. As pessoas seguem você porque querem. Mudou, né? Nesse nível, as pessoas seguem o líder ainda quando não é obrigatório. Pessoas não se importam com o quanto que você sabe, até que eles sabem o quanto que você se importa. Uma explicaçãozinha, né? As pessoas não estão seguindo você, no caso aqui a sua liderança, porque é obrigatório, como no exemplo anterior. Eles seguem porque eles querem te seguir. Você e a sua liderança estão num outro nível, acima do primeiro. Você não precisa mandar, as pessoas querem estar com você e participar do seu ministério. Tá? Então, assim, você já conquistou uma parte, você já ganhou essas pessoas e elas trabalham bem junto com você, elas gostam de você. E elas não estão preocupadas com aquilo que você vai ensinar para elas, tá? Elas estão preocupadas em fazer com que aquilo que você se propôs a fazer dê certo. Olha que legal, né? Elas veem que você se importa em fazer aquele projeto, aquele ministério. Então, elas vão fazer de tudo para que o seu ministério dê certo. Porque você se importa com o ministério. Elas colocam o seu bem-estar, o seu propósito acima do delas. Tá? Então, assim, elas querem tão bem
que elas vão fazer tudo o que for possível para que você dê certo, tá? É legal, isso é influência, tá? Isso você já começou a usar a sua influência. Se as pessoas estão te seguindo por isso, você já é uma pessoa influente, tá bom? Então, assim, ser influente não é nenhum problema, como nós já lemos, tá? É necessário que nós sejamos, tá? Influentes. O sucesso do nosso ministério é o sucesso do reino, tá? Então, assim, nós temos uma missão. Então, dentro dessa missão, foi nos proposto um trabalho. O sucesso do nosso trabalho é o sucesso da missão. Tá? Então, assim, o Senhor Jesus, ele deseja que nós tenhamos sucesso, tá bom? Então, não é nenhum problema, tá, nós usarmos da nossa influência com os nossos liderados. É assim que nós vamos avançar. Foi assim que Paulo fez, foi assim que a igreja primitiva cresceu e é assim que nós devemos fazer também. Ok? Vamos continuar a leitura aqui. Se não puder criar laços duradouros entre você e o liderado, então o relacionamento não durará por muito tempo. A verdadeira liderança dura através de relacionamentos profundos. Então, dentro desse segundo nível, tá, já está sendo dado a você uma indicação. A indicação é o seguinte: as pessoas se aproximam de você, elas querem o teu sucesso, elas vão se esforçar, só que isso vai fazer com que você tenha relacionamentos maiores. E é assim que deve ser. Tá? Uma liderança com relacionamentos maiores, com uma comunhão maior, ela é uma liderança que tem uma longevidade maior. Então nós devemos interagir com os nossos liderados. Nós devemos ter amizade com os nossos liderados. Nós devemos participar da vida deles, como eles também da nossa vida. Vamos entender que nesse processo está começando a se criar vínculos e discipulados, tá? Quando você começa a acompanhar os teus liderados, você está discipulando, porque quando você estiver com ele, você deve mostrar para ele como ele deve ser. Então, assim, ele vai te observar. Então, à medida que você vai aumentando a sua comunhão e o seu relacionamento, automaticamente você já está discipulando, tá? O discipulado é o próximo nível, tá? Mas então entendam que para se chegar no próximo nível, se começa assim, tá? Jesus, quando discipulava, ele andava com os seus discípulos, ele convivia com os seus discípulos. Tá? E é o que nós fazemos também, nós devemos fazer também. Tá? Então, assim, prestem bem atenção. Não há nenhum problema, muito pelo contrário. Quando vocês estão interagindo, orando, vocês estão participando da vida dele, ele está participando da vida de vocês, vocês estão criando um relacionamento que ele também é visto por outros. E estas pessoas que estão vendo, elas desejam isso para elas, tá bom? E é isso que nós vamos falar mais lá à frente. As pessoas estão te observando. Então, preste atenção em como você faz, tá? Então, relacionamento é importante. Relacionamento vai fazer com que você tenha longevidade ministerial. E se você vai produzir novos líderes, é necessário que você tenha tempo com ele para ministrar com ele na vida dele, tá bom? Então, é o segundo nível de liderança e influência, tá? Então, assim, nós chamamos isso daqui de relacionamento. Amém? Vamos para o terceiro nível agora. Resultados. As pessoas seguem você por causa daquilo que tem realizado. Por causa que você está fazendo resultado, elas vão te seguir, tá? Então, elas observam você, elas veem que você está indo bem, que você está avançando, o teu ministério está avançando, as pessoas que estão à sua volta e estão participando da sua liderança, elas avançam, elas se sentem bem e têm resultados, tá? Os resultados, quando a gente tem um resultado ministerial, esse resultado e o trabalho que você, líder, está fazendo na vida delas,
isso vai até dentro da casa dela. A pessoa muda e evolui como pessoa, tá? Quando você ministra, quando você se aproxima, quando você assim tem comunhão com ela e você vai ser uma pessoa espiritual, com certeza, né? Então, assim, essa pessoa ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir forte e ela vai avançar. As outras pessoas vão ver isso na vida dela e elas vão também desejar isso para elas, tá? Mas elas vão ver que você ministerialmente vem avançando. Então, assim, elas estão querendo resultados, veem resultados no seu ministério e querem participar e querem continuar dentro do seu ministério, tá bom? Então, assim, é um terceiro nível de liderança, de influência. Então, aqui é onde os resultados são visíveis. Os outros dois níveis, nós ainda não tínhamos falado na visibilidade, naquilo que você pode quantificar, naquilo que você pode ver. Tá? Então, assim, nesse terceiro nível já é visível as famílias, as pessoas, o ministério. Então, assim, nós já estamos falando de algo maduro, que já é possível nós avaliarmos visualmente, ok? Então, as pessoas estão vendo e querem participar junto com você. Uma pessoa reconhece os resultados da outra e a segue para obter os mesmos na vida dela. É o que nós falamos agora. Normalmente, esse tipo de pessoa está colocando os alvos acima de seus próprios interesses e cria laços e amizades vitalícias. Tudo que essa pessoa tinha até então, ela vai deixar de lado. Tá? Essa pessoa achava que aquilo que ela estava pensando, a maneira dela conduzir as coisas, era correto. Só que ela não conseguia ver resultados na vida dela. Só que agora ela consegue ver os resultados que ela não tinha visto dentro do seu ministério e através da sua liderança. Então eles vão apagar tudo aquilo que eles tinham pensado, né, os seus próprios alvos e objetivos, e eles vão começar a adotar outros alvos. Né? Os seus alvos vão ser mais importantes que os alvos que eles tinham antes. Porque assim, a gente já sabe, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, assim, quando a gente busca o reino de Deus, todo o restante anda melhor. Então, assim, essas pessoas vão começar a reconhecer o que está escrito na palavra. E elas vão começar a mudar os seus focos. Elas vão começar a colocar como objetivo outros que antes eram relegados a um plano inferior. Tá? Então, assim, você já começou, a tua influência já está mudando a vida das pessoas. Tá bom? Então, assim, graças a você ter reconhecido o seu ministério, graças a você ter reconhecido que você foi colocado neste ministério, tá, para produzir, para dar frutos. Então, assim, graças a você ter tido essa conscientização, você cresceu. E o seu crescimento, o seu avanço, está fazendo com que as outras pessoas também melhorem. Então, assim, daí a importância, tá, de você fazer o que você está fazendo. Tá? Entende que, às vezes, ser um líder não é fácil. Às vezes, nós temos que abrir mão das coisas coisas importantes para a gente. Tá? Às vezes a gente vai ter que colocar os nossos próprios desejos em segundo plano, porque a nossa responsabilidade vem em primeiro. O nosso trabalho vem em primeiro. Não é fácil, gente. Às vezes você poderia ficar umas horas a mais descansando, mas aí o trabalho chama, o serviço chama, o reino chama, e você tem aquele compromisso. Tá? E um líder não fura nos compromissos. Um líder não se atrasa. Ele não dá desculpas. Ele simplesmente chega. Tá? Então, assim, e você não tem que se explicar para os seus liderados. Você tem que chegar. Se você não chegar no horário, não cumprir as suas obrigações, como que... Aí todo mundo vira bagunça. Aí todo mundo chega a hora que quer. Se o meu líder faz, por que eu não faria? Responsabilidade. É difícil, gente.
É algo assim que a gente já estudou, né, sobre isso, quando Paulo ele chama de ministros, né, o nome que ele usa, né, é como se fosse um remador das galés, né, daqueles navios, fica no porão, escravo. Então, assim, isso é um trabalho, uma oportunidade que foi nos dada. Isso é um trabalho que, às vezes, ele pode ser difícil, mas tem momentos que são recompensadores. São incrivelmente recompensadores. O nosso coração se alegra, nós nos alegramos, porque nós estamos fazendo algo que o nosso espírito se alegra. Então, assim, é algo importante, é diferente, mas nós temos que começar a conviver e nós temos que começar a reconhecer isso em nossa vida. O problema é que às vezes a gente não reconhece, tudo é um peso, tudo é um trabalho, tudo é uma dificuldade. Tá? Muda, muda. É uma oportunidade que nós estamos tendo. Tá? Se nós estamos fazendo um pouco a mais, tá? Glória a Deus, tá? Porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer um pouquinho a mais para o reino, onde nós vamos viver a eternidade. Então, assim, não fiquem pensando nessa parte, puxa, eu poderia estar fazendo isso, puxa, eu poderia estar fazendo outra coisa. Não. Tá? Por glória a Deus que eu estou aqui fazendo isso com esse pessoal, que a gente vai aqui, nós estamos executando um trabalho, nós estamos no nosso ministério, nós vamos funcionar, nós vamos dar frutos. O Senhor vai se alegrar pela minha vida e a vida do meu ministério. Então, assim, muda. Você vai ver que quando você mudar a maneira de você enxergar as coisas, não vai ser mais peso, tá? Então, assim, vai ser mais leve e prazeroso. Pode acreditar, tá? Mas você vai ter que perseverar, porque a primeira impressão, a primeira coisa que vai vir é porque você está cansado e você quer parar. Tá? Então, assim, persevera, vença, porque nós nascemos para vencer. Amém? O teu sucesso é o sucesso do teu ministério e é o sucesso do reino. Então, vença. Você é mais que um vencedor. Amém? Próximo. Reprodução ou multiplicação. As pessoas seguem você por causa daquilo que tem feito especificamente por elas. Palavra meio complicada para eu falar. Quando começar a capacitar outros com a sua sabedoria e encorajamento, elas também começarão a ser bem-sucedidas nas suas próprias vidas. Sua influência direta em suas vidas irá reproduzir nelas as boas qualidades que observam na sua vida. Seu alvo é produzir um sucessor. Sucesso sem sucessor é fracasso. Esse quarto nível é onde você já vai ter que ter o seu sucessor a caminho. Então, assim, esse quarto nível você já fez, passou pela inexperiência do primeiro, você já conquistou os teus liderados no segundo, você se aproximou deles e os resultados já são visíveis no terceiro, e agora você está pronto para produzir novos líderes. Tua responsabilidade aumentou mais um pouco, tá? Porque agora você vai ser muito importante na vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas já veem resultados, elas já conseguem detectar, tá, o progresso que elas tiveram, tá? Elas sabem e reconhecem que a sua liderança e a sua influência teve importância nisso. Alguns nem queriam participar de nenhum ministério, não queriam nem trabalhar na igreja. E graças a você ser um bom líder, você trouxe essas pessoas para dentro, você cuidou delas e você deixou elas prontas para produzirem seus próprios frutos. Então você, de novo, você é um vencedor. Você chegou no ponto agora onde você vai começar a liberar essas pessoas para trabalhar no seu ministério ou você enviar. Mas comece com elas trabalhando no seu ministério. Dê atividades para elas.
E nessas atividades, seja um bom líder. Acompanha as atividades. Não simplesmente dá atividade, larga e fala o seguinte, ó, se vira, dia tal me entrega. Isso é o chefe. Isso, de novo, você vai regredir lá para o A, né? Então, assim, não regrida. Quando você der uma atividade para uma pessoa, acompanha junto com ela a execução. Você é o cara que está organizando, está planejando o ministério. Você está administrando e formando uma pessoa que vai ser o seu sucessor. Então, assim, se ela vai ser o seu sucessor, no mínimo igual a você, mas você vai trabalhar para ser mais que você. Então, assim, tudo aquilo que às vezes você tem de deficiência, você vai produzir na vida dela que ela seja mais e melhor que você. Você vai ver nela qualidades que você não tem. E você vai fazer com que essas qualidades que você viu nela, elas aflorem e que eles sejam líderes melhores que você. Então, assim, é muito importante agora nessa fase da multiplicação, tá? Esse é o nosso fruto, né? Esse é assim, a gente, além de estar frutificando na vida das pessoas, a gente já viu, né, que o Senhor quer que que a gente dê frutos e a gente se multiplique. Então agora é a parte da nossa multiplicação. Dar frutos, ok, as pessoas estão recebendo, está uma benção, o ministério está bombando. Agora vem a parte, multiplique-se. Nós temos que nos multiplicar para que a palavra avance em tempos difíceis. E aqui tem uma coisa muito importante: encorajamento. Nesse processo, as pessoas estão tão próximas a você que você vai começar a saber de dificuldades que elas têm e elas vão vir te procurar sobre alguma coisa que está acontecendo. E não é fácil encorajar. Parece simples, né? Uma pessoa vem, a pessoa vai vir, vai conversar comigo. Eu recentemente tive um caso de falecimento na minha família, na família da minha esposa, e eu me vi numa situação onde eu tinha que encorajar as pessoas nesse momento difícil. Pessoal, é muito difícil. Quando a gente fala encorajar, a gente lê na Bíblia, encorajamento. Tá? A gente sabe que isso é um dom, tá? O dom do encorajamento, tá? Isso é um dom. Eu vou orar para que Deus me dê, me conceda, porque me falta esse dom. E o que acontece? Eu me senti numa situação assim que eu tinha uma dificuldade do que dizer para as pessoas. Então, assim, não é fácil, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que crescer muito, gente. Nós vamos ter que crescer demais para que a gente possa ser um bom líder. A gente vai ter que evoluir, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que orar, jejuar, para falar, Senhor, me dá esses dons que me faltam, para que eu possa encorajar meu irmão quando ele precisar. Então, assim, tudo parece simples, mas eu sei que não é. Por isso que nós estamos na dependência de Deus, nós temos que orar muito, nós vamos ter que buscar muito, porque sem Ele nós não conseguiremos. É só por Ele. E para Ele serão todas as coisas. Mas é muito difícil. Então, assim, a gente pode se ver dentro desse processo. E uma liderança, você não pode virar as costas. Último nível, que a gente chama vai estar chamando aqui de E, é respeito. Esse é para quem trabalhou muito, tá, gente? Esse é para quem se dedicou muito, tá? Então, assim, as pessoas seguem por respeito, não é mais porque você está fazendo, é porque você já tem uma história. Então, você, quando fala, as pessoas prestam atenção em você pela tua história, pelo que você já fez e você já produziu. Então, assim, já é reconhecidamente, tá, uma pessoa que se dedicou, é uma pessoa que contribuiu para o crescimento espiritual de uma comunidade, às vezes de uma igreja, ou às vezes até de várias igrejas, tá?
existem líderes que estão nessa condição, líderes mundiais, tá? Mas dentro da igreja local, essa parte, assim, esse status é colocado assim geralmente para os pastores, aqueles que fundaram a igreja, aqueles que batizaram, aqueles que fizeram os casamentos, aqueles que batizaram os nossos filhos, casaram os nossos filhos, tá? Então, assim, esse tem um pedacinho, esse já tem um cantinho na memória e no coração de cada membro, né? Então, assim, esses são difíceis, é uma posição assim, quando você tem liderados que te respeitam dessa forma com que eu estou colocando, é lindo, tá? É muito bacana, porque é o reconhecimento, às vezes, de uma vida toda que se dedicou ao ministério. Né? Vamos ler aqui um pouquinho sobre o respeito, que é o último nível que nós estamos colocando aqui, quando a pessoa chega. É possível nós alcançarmos? Sim, muita dedicação. Né? Vai ser um pouco mais do que o nível anterior. Não é somente o nível anterior, né? É agora um pouco mais e um pouco mais de tempo também. Vamos ler aqui, respeito, as pessoas que te seguem por respeito. As pessoas seguem você porque têm realizado tantas coisas e por tanto tempo que quase ficou uma lenda. Billy Graham, Lucas Huber, este nível é reservado para líderes que têm gasto uma vida inteira liderando e discipulando pessoas. É alcançável, mas somente depois de muitos anos comprovando a sua fidelidade e lealdade aos liderados. Então, assim, a gente está lendo aqui que não é fácil chegar, é necessário ter passado pelas 4 etapas anteriores. Ele já foi inexperiente, ele cometeu erros, ele já corrigiu os erros, ele já virou um líder que as pessoas foram mudadas pela sua forma de liderar, as pessoas viram mudanças na sua vida pessoal, na sua família. Então, assim, passou por várias etapas. E agora, depois de tantos anos fazendo isso, inclusive com os membros da nossa família, aí ele alcança um nível onde você segue porque você respeita. Então, esse seria o topo do que nós chamamos aqui de 5 níveis de liderança ou assim, da influência pessoal. É o ponto máximo da influência. Ele chegou a ser tão influente que ele alcançou esses estágios todos. Bom, a gente já falou dos 5 níveis que nós temos. São níveis que nós temos que nos localizar onde nós estamos, né, em cada um deles, e a gente procurar crescer dentro daquilo que foi colocado. Amém? Agora nós vamos passar para uma outra parte. Agora nós vamos passar para como ser uma boa influência. Nós já estudamos que para a gente ser um bom líder, nós temos que influenciar. Tá? Essa é uma condição para sermos bons líderes. Então, para nós influenciarmos, existem algumas condições que nós precisamos atender. A condição A chama integridade pessoal. Nós vamos ler aqui uma declaração de um dos maiores líderes que já existiu na história. Vamos ver o que ele fala sobre integridade pessoal. Vamos lá? Ele diz assim: para ser um líder é preciso de seguidores. E para ter seguidores deve existir uma confiança entre o líder e o liderado. Então, a qualidade mais importante, sem sombra de dúvidas, na vida de um líder é a integridade. Sem ela, não é possível obter sucesso, qualquer seja a sua área de ação, num time de futebol, no exército, num grupo qualquer ou no seu trabalho. Se os seus colegas acham qualquer falsidade de sua parte, se acham qualquer falta de integridade, o líder e os seus propósitos são sujeitos a fracassar. Seu falar e seu andar têm que ser compatíveis. Então, a necessidade primordial do líder é integridade.
Quem disse isso é Eisenhower, que foi o grande líder na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Então ele era o maior general que decidia sobre os Estados Unidos na Segunda Guerra junto com os aliados. Então, assim, ele é uma pessoa que conhece, quando ele fala de exércitos aqui, ele está falando sobre como que ele chegou até lá e por que ele está comandando uma grande força militar para impedir os nazistas. Tá? Então, assim, ele está dizendo, se eu não tivesse integridade, se as minhas qualidades não fossem compatíveis com isso que eu estou fazendo, eu não conseguiria fazer. Como que os outros líderes de cada um, de uma parte do mundo ali, como aliados, iriam aceitar a sua posição se ele não fosse uma pessoa íntegra, se ele não fosse uma pessoa correta nos seus pensamentos. Então, assim, ele foi um dos grandes líderes, ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos, posteriormente, tá? Então, assim, ele é uma pessoa de grande influência no mundo. Aí a gente vê assim, como desenvolver a integridade pessoal? Se eu preciso ter ela, se ela é importante para mim, então como que eu vou desenvolver ela? Bom, nós temos alguns pontos para falar. A, honestidade em seu falar. B, compromissos mantidos. C, motivos justos e puros. Nós vamos ler em Salmos 15, do 1 ao 5, assim. Tá? Prestem atenção que agora nós usamos um exemplo do mundo secular, né, da história, e agora nós vamos usar um exemplo que nós vamos extrair da Bíblia, tá ok? Diz assim nos Salmos: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar em teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então nós estamos vendo aqui agora um exemplo bíblico, né, do que o Senhor acha uma pessoa íntegra. Como que é uma pessoa íntegra? E é assim que nós devemos ser. Esse é um dos tópicos, tá, para a gente cultivar, para nós aprendermos a ser uma boa influência. Os nossos liderados estão prestando atenção em nós. Tá? Então, assim, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Isso deve ser o nosso normal. E como o próprio general disse, né, aquilo que eu falo deve refletir o que eu faço. Se eu simplesmente falo e o meu agir não é de acordo com o que eu falo, isso ele mesmo colocou que se chama falsidade. E nenhum liderado vai tolerar falsidades. Então, muita responsabilidade se nós queremos ser líderes, né? Então, nós temos que agir de acordo com aquilo que nós falamos. Os nossos exemplos, os nossos testemunhos têm que ser de acordo com o que falamos. Senão, nós somos considerados falsos e sujeito ao nosso ministério, nosso trabalho, ele ser realmente ser prejudicado. Amém? Então, agora nós vamos para o próximo tópico, B. Providenciando boa alimentação. Seja uma pessoa compromissada em alimentar bem seus liderados. Sempre tenha uma boa palavra. Faça cultos de celebração, no grupo familiar, no discipulado, oração e jejum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Você tem que ser compromissado, tá? Você tem que ter compromisso em levar uma boa palavra para a tua equipe. Tá? Você tem que estudar um pouco, você tem que se mirar no exemplo de Jesus, que quando ele se reunia, ele sempre tinha uma boa palavra para poder dizer. Ele não simplesmente se reunia, repartia o pão e cada um comia, bebia, se divertia. Não.
tá? Ele repartia, ele sempre tinha uma boa palavra. Quando você for se reunir com a tua equipe, leve uma boa palavra. Seja o ministrador de uma boa palavra. Deixe as pessoas te verem como, porque você vai ser o exemplo deles. Eles vão ter que mirar em você para fazer igual. Tá? Então, leve uma boa palavra, que essa é a maneira correta de você se reunir. Leia um trecho, converse. Jesus contava parábolas, histórias. Seja um bom contador de histórias. Aprenda a contar histórias. Tá? É importante, assim, dentro do contexto bíblico. Tá? Então, assim, isso vai fazer com que enriqueça a reunião de vocês. Celebre, cultos de celebração. Vocês têm que celebrar as conquistas, têm que celebrar os desafios, você tem que celebrar com o teu pessoal. União, grupos, você tem que ter comunhão. Tá? Então isso é importante também. Motivação, aquela coisa lá. Nós falamos nos slides passados que você precisa de criar relacionamento. Essa é uma das formas de criar relacionamento. Dessa forma, você está fazendo, causando a união da tua equipe. Faça isso mais vezes. Além, fora aquelas coisas convencionais que você tem, quando vocês se reunirem como ministério, ou não, tá? Não precisa ser só como ministério, vocês podem fazer isso com pessoas do seu convívio ali, faça. Isso é importante, tá? A gente fala em discipulado. O que é discipulado se não é isso? Jesus andava com os seus. Tá? Às vezes, quando a gente fala, vamos fazer o discipulado entre quatro paredes, é uma coisa. A pessoa fala, mas você não está vivendo com a pessoa, nem para a pessoa ver como que você é na vida real, e nem você está vivendo com o discipulador para ver como ele é na vida real. Então, assim, o discipulado, ele é caminhar junto. Você tem que estar cada vez mais com os seus liderados, tá? Para eles verem em você que aquilo que você diz não destoa com aquilo que você é. Lembramos o exemplo do general. Tá? Se você falar algo e não fizer aquilo que você fala, então você é falso. Então, assim, nós temos que deixar da falsidade. E as pessoas têm que começar a ver que nós somos aquilo que falamos que somos. Aliás, nós não falamos com palavras, né? Nós falamos com atitudes. As pessoas observam na gente. Então, assim, mas nós somos uma carta aberta que todo mundo está lendo. Então, assim, hoje a gente não é mais tão bobinho. A gente sabe quando alguém está falando e ela faz e é aquilo que fala. Tá? Então, assim, a gente já é líder, a gente já passou por muitos estágios, né, para chegar até onde nós chegamos. Então, não é tudo que nos convence mais. E glória a Deus por isso, tá? A gente não pode ser mais, assim, tão frágil para ser levado a qualquer vento de doutrina. Cada vez nós estamos aprendendo mais, cada vez nós estamos estudando mais. Está aí o grupo de teologia, que, olha só, tem muitas pessoas fazendo, muitas pessoas querendo aprender mais. Então, assim, nós estamos crescendo para nós não sermos mais influenciados por aquilo que não é o que a Bíblia diz que é. Então, assim, nós estamos deixando de lado o amadorismo para a gente começar a ter certeza daquilo que nós queremos e daquilo que nós sabemos que a Bíblia está dizendo. Nós não seremos mais tão influenciados. E se formos, é porque nós estamos sendo dentro da palavra, que é o que nós estamos falando desde o começo dessa aula. Nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos liderados. Nós temos que falar a palavra, tá? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra está dizendo. Então nós temos que estudar para a gente sempre levar isso. E os nossos discipulados vão observar isso na gente. Se nós os enganarmos hoje, quando eles aprenderem de uma outra forma, eles crescerem e amadurecerem, eles vão lembrar que você ensinou errado, que você mostrou errado, tá? E o seu conceito não vai ser o mesmo. Tá? Então, assim, vamos ficar sempre pautados na verdade e na palavra. Não vamos nos deixar ser levados por situações, ok? É isso que nós estamos falando. Liderança forte, liderança que está comprometida com a palavra, tá? Promova
orações e jejuns no próprio grupo. Vamos lá ensinar o que é jejum, vamos lá falar sobre jejum, vamos falar a importância do jejum dentro desse ministério. Então é muito importante que você sempre leve uma palavra. Explique para eles o que é o jejum, a importância do jejum, por que nós devemos fazer. Isso é discipulado. Tá? E faça junto, né? A gente se fala, faça junto, tá? Então, assim, isso é discipulado. Então, assim, é muito importante o alimento que você está levando. Estude. Estude para você levar cada vez um alimento de melhor qualidade, né? Vamos continuar lendo aqui. Seja uma pessoa cheia do amor de Deus. Não precisa nem dizer, né? Empatia. Você tem que estar cheio do amor de Deus. Esteja sempre aprendendo e então transmita para outros. É o que nós acabamos de falar. Não pare de aprender. Porque só assim você vai ensinar. Porque sempre você vai ter uma coisa nova para descobrir. Tá? Então, assim, e quando o Espírito Santo te tocar, porque assim, às vezes a gente ouve uma pregação inteira, mas uma frase da pregação, ela muda totalmente a sua visão sobre vários aspectos e várias coisas. Então, assim, guarde essas... Por isso que no culto leva-se caderno e caneta, né? Porque às vezes é do culto inteiro, uma frase, duas frases, muda todo o seu... a sua visão sobre certas situações. Então, assim, esse estalo que deu em você, compartilha, vai falar, você aprendeu, foi algo que abriu sua mente, pode abrir a mente de outros também. Então, assim, comece a ter compromisso com a palavra no meio do teu grupo. Amém? Então, assim, esse é o tópico de manter o teu grupo bem alimentado, tá? É sempre, tá? Jejum, oração, equipe, comunhão, celebração, sabe? Isso vai fazer a longevidade do teu ministério. Agora o próximo tópico. Acredite em pessoas. Nós vamos ler aqui uma frase de um poeta, de um pastor, tá? Que ele estudou muito, tá? E no final ele falou assim: todo homem merece ser valorizado pelos melhores momentos. Ralph Waldo Emerson. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas eu vou falar assim. Eu amei quando eu vi essa frase, porque ela vai de encontro com aquilo que eu acredito. E esse é um assunto um pouco difícil dentro da igreja, tá? A igreja, por muito tempo, ela adotou a questão: se você está fazendo um serviço para Deus, você não precisa ser elogiado por homens. Concordo? Se você está fazendo um serviço para Deus e o homem te elogia, você pode se envaidecer e você abrir uma porta para o inimigo. Concordo? Por isso a igreja, por muito tempo, ela se calou. E já está quebrando isso há bastante tempo, tá? Mas assim, ainda em alguns momentos tem uma mescla. Alguma coisa ainda te dá uma elogiada controlada e outra não, e às vezes sim. Então assim, está mudando, mas ainda está... O equilíbrio ainda não chegou, né? A gente vê flash. E eu acho importante isso. Paulo elogiou o ministério daqueles que o ajudaram. Paulo elogiou as igrejas que contribuíram. O que é um elogio? A pessoa só tem que ter um equilíbrio, tá? E eu creio até que se esse equilíbrio tivesse sido rompido, Paulo também iria passar régua com quem passou do equilíbrio, tá? Quem levou o elogio para um lado ruim da coisa, né? Então, assim, só que o elogio é uma maneira de mostrar para o seu liderado que ele está no caminho certo. O elogio controlado e equilibrado, ele vai mostrar para a pessoa que o caminho que ele optou, aquela decisão, ele pode continuar naquele caminho, que está dando certo. Você, como líder mais experiente, está dizendo para ele: continua, ficou legal. Sabe? Isso não é nenhum pecado, gente. E se a pessoa tomar isso como se ensoberbar, começar a levar por outro caminho, você é líder também para cortar. Tá? Então, assim, só que o que acontece? O direcionamento a pessoa precisa ter. É importante para o teu liderado que está começando a exercer o ministério junto com você, é importante que ele saiba que o caminho está correto, gente.
Então, assim, eu sou fã quando eu ouço uma situação dessa. Poxa, quando uma pessoa que estudou, fez, um pastor, que ele coloca dessa forma, eu acho muito legal. Legal porque realmente nós precisamos de orientações. Às vezes nós ficamos perdidos, nós não sabemos se o que nós estamos fazendo está certo. Tá, então, assim, é importante que nós tenhamos uma luz do nosso líder. É importante isso, para a gente saber, olha, aqui não ficou legal, ó, isso aqui você exagerou aqui, volta para cá. É importante isso para a gente. Quem está direcionando a gente é o Espírito Santo. Mas qual é o problema do nosso líder nos corrigir onde nós errarmos, da direita para a esquerda, e nós nos colocarmos mais no centro? Então, assim, é importante. Eu acho que a gente deveria romper com alguns conceitos muito antigos e a gente começar a ter alguma coisa mais moderna. O liderado, tá? Ele precisa, tá? Saber se o que ele está fazendo está correto. E quando ele fez de uma forma bem feita, não há nenhum pecado em a gente dizer para ele, pô, ficou legal, hein? Parabéns. Eu, às vezes, ouço o louvor, é que eu não tenho tempo, mas às vezes o louvor fica tão legal que às vezes eu falava assim, quando acabar, eu vou falar assim, hoje vocês foram muito bem. Qual é o problema de falar que vocês foram muito bem hoje? É o motivo dele. Às vezes, naquele dia, eles oraram, eles jejuaram, eles assim treinaram, ensaiaram e fizeram algo realmente bom. E quando a gente falou, hoje o louvor ficou muito bom, a gente está dando uma demonstração para eles assim, ó, continuem fazendo isso que vocês estão fazendo. Não sei o que é, mas ficou bom. Sabe? Então, assim, é uma maneira de estimular eles a fazerem. O estímulo tem que ser do Espírito Santo, o estímulo tem que ser. Tudo isso daí nós sabemos, mas não há nenhum pecado de uma forma equilibrada e medida, nós darmos esse norte para quem está sobre a nossa liderança. Amém? Vamos continuar aqui. Isso é uma opinião minha, tá? Mas eu acho que pode ser compartilhada por vocês ou não, tá? Se vocês acharem que não, mas é uma opinião minha. Verdadeiros líderes possuem o dom da fé. Fé em Deus, fé em outras pessoas e fé naquilo que pode acontecer. Não há maneira de você fazer o teu ministério funcionar se você não tiver fé em Deus, fé nas pessoas que estão do seu lado, você tem que acreditar nelas, e fé naquilo que vai acontecer, o propósito do teu ministério. Tá? Então, assim, não há como continuar se não for dessa forma. Você tem que acreditar que vai dar certo. D. Ouça bem as pessoas. Olhe para as pessoas quando elas estão falando com você. Faça perguntas. Seja educado. Não interrompa a conversa delas. Não mude o assunto. Verifique suas emoções em relação ao assunto. Responda a elas. Esse tópico é mais por uma questão de educação do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, tudo que está colocando aqui é educação, tá? Não mude de assunto, seja educado, não interrompa, mas uma questão de educação. Mas como nós estamos entendendo princípios de liderança, então nós estamos dizendo para vocês, sejam educados com os seus liderados, tá? Nada de interromper, usar de autoritarismo, ouça, ouve. Nós vamos entender mais aqui na frente o resultado de você ouvir bem as pessoas. E identifique-se com a vida dos outros. Compreenda a mentalidade da pessoa, o que ela pensa. Compreenda o coração da pessoa, o que ela sonha em ser. Entre no barco deles, ou seja, a própria vida deles. Ou seja, né, a própria vida. Entre. Só que é assim, ó, não vamos misturar as coisas. Você não é nenhum detetive, você não é uma pessoa, um entrão, você é educado, tá? Nós acabamos de ver no tópico anterior, seja educado, tá? Quando está escrito assim, compreenda a mentalidade das pessoas, é você observar no diálogo que você vai ter que ter, que você vai estar em comunhão com a pessoa. Então, nas conversas que você for tendo, você vai começando a entender melhor a pessoa, né? Então, assim, o que ela pensa, o que ela seja uma pessoa educada, mas conduza às vezes o diálogo para que você possa conhecer um pouco mais o íntimo da pessoa, dentro dela.
o que ela quer ser, como é, por quê. Tá? Assim, tenta entender. Não é uma conversa só de amigos, é uma conversa de um líder com o seu liderado. Então você tem também que aprender algumas coisas sobre ele. Quanto mais você souber sobre ele, mais você poderá atender às necessidades dele. 8 chaves para ajudar você a identificar-se melhor com alguém. 8 chaves. A. Verifique o passado da pessoa. De novo, não seja detetive. Você vai conversar no dia a dia e você perguntando e tudo mais, você vai conhecer o que aconteceu, as cicatrizes, qual foi o motivo, algumas coisas assim, é com o tempo. Não vai lá fazer um questionário, não, por favor, né? Você vai ser uma pessoa, não é isso que nós estamos falando, tá? Você não é detetive e não vai fazer questionário, mas quanto mais você souber, melhor. Descubra qual é o temperamento dela. Isso durante a conversa você vai descobrir. Durante o dia a dia discipulado, você vai estar todo dia não, você vai estar mais andando com ela, então você vai perceber como é o temperamento dela. Descubra quais os dons espirituais dela. Você também, nas suas conversas, você vai conseguir definir, você vai conseguir saber. Se você não souber, você pergunta um pouco. Procure coisas chaves na vida dela, tais como quais os sonhos, o que faz ela sentir mais, o que machuca, o que alegra o coração, o que deixa alegre. Então, assim, você como líder, você vai buscar esses pontos e vai definir um padrão daquela pessoa, tá? Ele não é uma pessoa qualquer que entrou na sua vida de qualquer forma, gente. Ele é uma pessoa que está sob sua supervisão e você tem responsável com a vida dele, você é responsável também. Então, assim, se você conduzir mal essa situação, conduzir mal a situação com esse seu liderado, você está prejudicando o reino, está prejudicando o ministério, está prejudicando tudo, está prejudicando a vida dele. Você tem responsabilidade, sim. Então, assim, quanto mais você puder fazer, melhor, tá? Faça de forma sutil, de forma, assim, coerente, mas, assim, tente descobrir mais sobre a pessoa. Tá? Ele se importa, ele não simplesmente passou, ele não simplesmente está no seu ministério. Ele foi enviado lá por alguém, pelo Espírito Santo foi lá, o Espírito Santo sabia que você estava lá, sabia que você era o líder dele. Tá? Então, assim, se ele está lá, você tem algo a dizer para ele, você tem algo a falar para ele. Fale, tá? Fale, mas fale com conhecimento, não simplesmente, sabe? Não, fala, porque você é amigo dele, você criou um relacionamento. Olha todos os slides passados. Você criou relacionamento, você teve contato com ele, você conheceu a história dele, você conheceu a vida dele, você já tem até uma intimidade com ele. Então é aí que você tem que agir. Você pode ajudar essa pessoa a curar cicatrizes passadas, você pode ajudar essa pessoa a superar traumas. Então, assim, se importe com a vida dele, por favor. Quais as habilidades naturais deles? Com quem eles andam? Poxa, a companhia é importante, saber o que ele está fazendo. Qual a atitude deles? O que eles fazem com relação a tudo que vocês conversam? Como que é a resposta que ele te dá? Né? Às vezes você vai fazer uma pergunta já querendo saber a resposta. Né? Onde eles estão na sua vida, onde eles estão na sua vida espiritual. Importante. Você precisa saber em que nível ele está. Ele crê em tudo que nós falamos? Como que ele está? Ele ora, ele tem contato, ele faz os seus oração com Deus? Né? Em que nível ele está espiritualmente? Então, isso é importante, você vai ter que conduzir ele, né? Ele vai ser líder também, então você tem que conduzir ele para que ele fique. Próximo, seja um capacitador. Ajude outros a verem seu próprio potencial. Nossas vidas não são um tipo de ensaio, é coisa real. Pessoas têm que crer que Deus as criou para realizar um propósito, para fazer uma diferença neste mundo. Em resumo, a gente falou aqui, eu tenho esse mau hábito, às vezes eu avanço na explicação e o tópico está lá na frente e eu já estou falando, tá? Mas isso aqui diz mais ou menos o que eu falei anteriormente, tá? Seu maior alvo como líder é capacitar outros para que eles possam ser grande sucesso. Gente, eles têm que ser grande sucesso. Você tem que capacitar ele para ele ser um grande sucesso. Tá? Vocês imaginam que Paulo teve tanto trabalho
para ele orientar Timóteo, e orientar assim, as pessoas que estavam, Lucas, as pessoas que estavam ali perto dele. Assim, ele orientou para que eles fossem sucesso. Ele orientou, ele foi duro quando teve que ser duro, ele foi professor quando teve que ser professor, ele foi assim amigo quando ele teve que ser amigo. Mas ele instruiu aquelas pessoas para serem sucesso, porque o sucesso delas é o sucesso do reino. Então, assim, Paulo não estava brincando ali. Ele treinou aquelas pessoas com muita força, muita vontade para serem sucesso. Façam a mesma coisa. Treinem as pessoas para serem um sucesso. Seja um bom guia. Um guia é alguém que pode passar informações importantes por causa da experiência dele. Seja um bom guia. Experiência. Já estive lá, já fiz aquilo. Quando alguém fala, olha, aconteceu isso comigo, pô, isso também já aconteceu comigo. Isso é sua experiência. Sucesso. Olha, aconteceu comigo, eu fiz assim e deu certo. Então, isso é sucesso. Você orientou, você fala assim, olha, eu já passei por isso, eu sei como que é, eu fiz assim e deu certo. Cabe a pessoa ver se ele também vai fazer. Mas isso aí já é o sucesso. Responsabilidade. Quero levar você comigo, vamos juntos. Responsabilidade, gente. Você está caminhando para o reino, está caminhando em direção. Cara, vamos comigo. Tá? Isso é responsabilidade com a pessoa que está do teu lado. Comunicação. Palavras de encorajamento honesto e constante. Então, assim, isso é a função do líder. Tá? Situações que vão te levar para cima e para baixo, constante. Tá? Então, assim, o que nós temos que fazer nesses momentos? No momento que está por baixo, você encoraja ele para ele subir. Tá? Não tem, nós vamos passar, vai ser assim. Tá? Nós também passamos por isso. Tá? Então, assim, vamos entender que isso vai ser comum. E o nosso líder vai ter que fazer a mesma coisa isso conosco. Quando nós estivermos para baixo, o nosso líder tem que levantar a gente para cima. Vai ter que dar palavras de conforto, encorajamento. É a função do líder. Tá? E no momento que eu estiver passando por uma situação difícil, o meu líder vai ter que me ajudar. Tá? E quando o teu liderado estiver passando uma situação difícil, você tem que ajudar. Tá? Não fica vendo e não faz nada, tá? Isso vai ser péssimo, tá? Se você está vendo e não fez nada, o teu liderado está observando que você não fez nada. O teu liderado está observando que você não perguntou para ele o que ele tem, qual é o problema, tá? Péssimo, tá? Isso não vai fazer com que vocês tenham relacionamento, ou vai ficar marcado isso. Então, o líder tem que ficar atento. Quando ele vê alguma coisa, fulano, o que houve? Está alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Se a pessoa falar não e tudo mais, você tem que respeitar as pessoas, mas você vai ter que se perguntar, ver se está tudo em ordem, porque você é amigo. Tá? Você é uma pessoa que tem que... o seu discurso tem que ser igual à prática. Tá? Parceria. Vamos fazer juntos? Vamos orar. Não é assim, ora, é vamos orar, né? Não é assim, faça. Vamos juntos fazer. Parceria, né? Tá junto, né? Vamos fazer junto. Multiplique-se a si mesmo. O propósito original de Deus para o homem não era apenas que ele fosse frutífero, mas que o homem se multiplicasse também. Todo mundo tem uma necessidade inata de deixar uma herança para os seus filhos. Isso é inato, tá? Você sente que você tem que fazer isso pelos seus filhos, tá? Então, assim, nós temos que multiplicar, nós temos que fazer a mesma coisa. Você tem que deixar uma herança, tá? E a herança ministerial tem que ser deixada. Você tem que causar a multiplicação. Quando fizer as perguntas certas, quando verificar e cavar nas questões importantes, o desempenho da pessoa sempre irá melhorar. Perguntas difíceis têm que ser feitas e respostas têm que ser dadas. Para você verificar se a evolução, se a multiplicação está funcionando, faça as perguntas certas. Tá? E se as respostas forem condizentes com a pergunta que você fez, você está no caminho certo. Você vai meio que ser um professor e dar uma prova oral. Faz a pergunta,
às vezes, só para você ver o que a pessoa vai responder. Tá? Dependendo da resposta, você sabe se você está sendo um bom líder ou não, pela resposta dela. Se ele te der uma resposta que não condiz com a pergunta, então o problema não é ele, o problema somos nós. Nós não estamos sabendo explicar direito ou ensinar direito. Então, assim, não é para criticar ele, é para uma autocrítica para nós. Tá? Dependendo da resposta dele, você vai ver o quanto você precisa ainda melhorar. Tá? Então, assim, faz a pergunta certa, dependendo da resposta, você sabe que ainda você está indo bem, ou você também vai ter que estudar um pouco mais aquela pessoa, ver um pouco mais sobre ela, se aproximar um pouco mais dela, explicar mais para ela, ensinar mais. Ore mais. Amém? Expectativa constante. Tanto pelas suas ações quanto em seus ensinos, Jesus deixou bem claro que esperava de seus seguidores fossem frutíferos e produtivos. Então nós vamos ver aí na tela, tá, que Jesus está falando sobre os ramos da videira, tá, e o que nós temos que pensar de tudo isso. Nós vamos ser cortados ou podados. O que nos aguarda? O que você quer? Ser cortado ou ser podado? Cortado vai ser lançado fora. Podado é mais frutos. O que você quer fazer? Dar mais frutos ou ser cortado? A resposta eu acho que é óbvia, mas nós precisamos nos identificar como nós estamos dentro desse propósito. Os teus frutos estão aparecendo? Ou num momento X que chegar a hora, nós seremos cortados? Façam uma análise, pensem bem sobre isso. Essa é a segunda aula. Aqui nós falamos sobre a importância da persuasão, a importância dessa qualidade que nós teremos que ter e da responsabilidade que isso é. Então, se foi útil para vocês, então glória a Deus, nós vamos ter mais aulas pela frente para falar sobre aspectos e tópicos de liderança, mas o bate-papo é legal, né? É bacana isso daí. É uma pena que a gente não está podendo alguém levantar a mão, né? Falar alguma coisa, perguntar, né? E o tempo também, ele é muito curto e o assunto é muito amplo, né? Então, assim, é muita coisa para falar. São tópicos curtos, mas tem muita coisa para explicar. E muita coisa também que seria legal estar dividindo com vocês, né? Poxa, e nessa situação? E outro, se acontecer isso? Como que é isso? Eu acho que é legal interagir. Mas nós vamos ter essa oportunidade e quando nós a tivermos, vamos aproveitar bem, né? Então agora não podemos, mas fiquem em paz, tá? Que espero que seja útil e até a próxima aula. Amém? Graças a Deus. Tchau.